Oi, gente. Oi. Você vai fazer suco? Não para fazer. Bom, eu vou esperar mais uns 2 minutinhos para ver se aparece mais alguém. Nós éramos 5. Vou esperar só mais uns 2 no máximo e a gente pode seguir. Tudo bem? Bom, podemos seguir? Tudo bem aí para vocês? Daiane, Isabel, Luísa? Oi? Podemos seguir? Podemos. Eu acho que está acabando também. Diâmetros do tórax variam em um mesmo indivíduo. Indivíduos muito musculosos, né, a parte superior fica muito mais larga que a parte inferior. Quem aqui não conhece aqueles camaradas de academia chamados sorvetão, né? Porque a região do ombro, né, e braços e tronco é muito trabalhado e a parte da cintura da perna é mais fina, que lembra aquele sorvete mesmo, né? Casquinha de sorvete, né? Então, só uma caracterização, né, do que o material está falando com a gente. Então, uma pessoa que tem o tronco muito largo, na hora de você posicionar, né, no book, por exemplo, corre o risco de cortar, né? Porque a estrutura é maior do que a área de contato do chassi, né? Então, o chassi não consegue abraçar ou conter toda a estrutura que deve ser imaginada. Então, pode ser que aconteça de cortar, né, a estrutura. Né? É uma possibilidade. Em perfil, ombros aumentam muito a espessura a ser atravessada. Né? Esse é um contexto que seja tanto para pessoa musculosa quanto não. Uma pessoa de padrão um pouco mais normal, mais comum. Por quê? São 2 ombros, né? Um de cada lado, fora da região do tronco. Então, você tem ombro, tronco, que é a região da caixa torácica, e mais ombro. Então, se você fizer um perfil e o braço ficar e você pegar mais ombro, então vai ficar uma radiografia, vai ficar tudo muito branco. Por quê? O raio-x vai ser bem atenuado, né, nessa estrutura, porque é muita estrutura muscular do ombro, óssea, aí tórax, óssea, pulmão, e depois o outro ombro, né? Então, assim, é muita estrutura, né? Então, isso acaba atrapalhando um pouquinho a radiografia, né? Ponto 3. Oi. Nesse caso, assim, a gente mantém o KV e o MAS mesmo, ou a gente pode aumentar, diminuir? Olha, quando a gente vê as incidências, principalmente de perfil, usualmente elas já aumentam o parâmetro, né, de KV e MAS, tá? Por conta própria, a incidência já pede para aumentar, justamente por causa desse aumento de espessura. Então, por exemplo, se um PA de tórax, se não me engano, é na faixa de 75 a 85,
Então, se um PA é 75, um perfil pode pegar um 100 kV, por exemplo, né? Então, assim, a própria incidência já pede. Então, quando vocês forem fazer incidências, o valor de kVms já vai estar pré-estabelecido em função da incidência, tá bom? Beleza, obrigada. Por nada. A penetração do raio-x não deve ser a mesma em toda a extensão do tórax. Sim, por exemplo, vamos considerar num PA ou AP. O raio-x que vai mais na região do tórax em si, vamos colocar no pulmão esquerdo, ele vai ter um caminho, né? O raio-x vai ter o quê? Músculo do peito, costelas, pulmão, depois costelas e músculo. E, óbvio, né, tecido mole, pele, para poder penetrar. Então, ele penetra. No centro, né, aqui na região do externo, o raio-x vai ter externo, pulmão, coração, costelas, no caso coluna, né, que está no centro mediano, e a coluna já é mais densa. Então, vocês concordam comigo que a penetração do raio-x vai ser diferente, mesmo que seja na própria estrutura do tórax? Sim. É isso que o material está tentando trazer para a gente. É isso que vocês já conseguiram pegar. É mais simples, né? Até numa incidência em perfil de tórax, também tem isso. Por exemplo, se a gente vai fazer um tórax e considerar a região anterior tem mais músculo e osso. Músculo, por exemplo, peitoral maior, menor, externo, costelas. Se você for observar o centro, né, na lateral, você tem costelas, né, vamos considerar que o braço do paciente está para cima. Costelas, pulmão, coração, pulmão, costelas e tecido mole, um em cada extremidade. E se você fizer uma observação mais posterior, você tem tecido mole, costelas, coluna, costelas, tecido mole. Então, a penetração também vai ser diferente em função do tórax, também em perfil. Conseguiram pegar a ideia? Não, suponho que sim. Esse cara quietinho, vocês acham entendido do PA, então suponho que tenham entendido do perfil. Radiografia e tomografia. Ambas utilizam raio-x, essa informação que eu já tinha até trazido para vocês anteriormente. O raio-x faz uma imagem como se fosse uma sombra do corpo, enquanto a tomografia, as imagens são obtidas como fatias do corpo. Vou explicar. O raio-x, ele pega o nosso 3D, né, porque nós temos altura, nós temos profundidade e largura, né? Ele pega essas 3 dimensões e traz em 2 dimensões só. Quando você olha sua sombra, né, você está lá andando na rua, de noite, como é que fala? Vocês saíram de tarde para fazer um cardiozinho, né, atividade física, saíram, foram fazer atividade física, na volta já está mais escuro. E quando você passa perto de um foco de luz, por exemplo, um poste, você observa sua sombra no chão. Sua sombra não está considerando sua altura, seu volume, sua largura. É só sua sombra. Está tudo compactado ali. Então, a radiografia é mesmo nessa mesma ideia. Todas as suas dimensões estão compactadas naquela radiografia. É essa a ideia que o material está trazendo para a gente. Na tomografia, é diferente. Por quê? Na tomografia, você pode escolher, por exemplo, do mesmo jeito que a gente faz a colimação no raio-x, a gente pode fazer uma colimação, né, na tomografia. Então, você escolhe a região que você vai fazer a imagem. Beleza. Então, é similar. A diferença é, na tomografia, você faz imagem corte
para o corte. Então, por exemplo, eu pus lá o paciente na mesa e eu quero fazer uma radiografia de tórax dele. Então, vai começar o tórax, eu vou colocar num quadrante, né? Vou ver se eu consigo fazer um desenho artístico aqui de última geração para vocês. Aqui está a cabeça do meu paciente. Nossa, mas essa cabeça aí está com muito problema. A cabeça do meu paciente, tá? Aqui está o corpo dele. Tá? Olha só que paciente top, hein? Que coisa maravilhosa. E aí eu quero fazer imagem da região vermelha até aqui, ó, dessa parte. Então, esse ponto aqui, ó, que está com pontinho, ele é o ponto inicial da nossa imagem. E o ponto final é aqui. Então, aqui, o primeiro pontinho eu vou colocar como 1, e a região que tem 2 pontinhos, que é o final da nossa imagem, eu vou colocar como ponto 2, tá? Então, eu posso separar isso por milímetro, né? Porque, por exemplo, do ponto 1 ao ponto 2, vamos falar, tem 40 centímetros. Então, eu posso fazer um corte de 1 milímetro, de 1 centímetro. Então, eu faço uma imagem, né? O raio-x da tomografia, ele vai passar no paciente, né? Vai entrar de um lado e vai ter detetores nas costas do paciente. E aí, a espessura daquele raio-x vai ser 1 centímetro. Então, eu faço 1 centímetro e faço uma aquisição de imagem. Depois eu faço outro 1 centímetro, outra aquisição de imagem. Então, eu faço várias imagens em feixes, né? Em cortes, que a gente chama. Depois eu faço a reconstrução da imagem e aí eu tenho a imagem inteira. Vocês conseguiram pegar a ideia? Ou ficou complexo? Então, por exemplo, o paciente precisa fazer uma imagem de tórax e joelho, né? Hipoteticamente. Então, eu poderia vir aqui, vou colocar o joelho dele aqui em 3 pontinhos, tá? Isso é hipoteticamente. Vamos fazer de conta que deu 1 metro de diferença do primeiro ponto para o terceiro ponto. Olha, eu quero uma imagem de tórax e joelho. Eu preciso fazer tudo? Não, eu posso colocar o software para fazer a imagem de 1 a 2, que é a região do tórax. A região da pelve eu não preciso, e depois eu faço só o joelho. Como que eu faço isso? Delimitando os centímetros que eu quero. Nós falamos que era 40 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros de tórax, então eu coloco lá do ponto 1, que é 1, até o ponto 2, que é 40, por exemplo, centímetros. E aí, vamos considerar 10 centímetros de pelve. Eu pulo aqueles 10 centímetros de pelve, não quero, e eu começo dos 50, vamos considerar tudo 60, eu acho que fica mais fácil. Deixa eu só refazer a contagem para vocês não perderem. De 10 a 40, tórax. Então, nós fizemos 40 cortes, cada um com 1 centímetro. Né? 40 seguidos, 40. Cada um, 40 vezes 1, 40. Então, nós temos 40 cortes, fizemos uma imagem de tórax. Aí, aqui no joelho é 60, só que 10 é da pelve. Só que nós não queremos imagem da pelve. Então, eu vou lá e coloco 10 para o joelho, né? Por exemplo. E aí, ele vai começar dos 50 aos 60. Então, eu posso fazer cortes. Ah, Guilherme, 1 centímetro é muito... É um corte ou um recorte? É um corte de imagem muito, muito espesso. Pode ser meio centímetro? Pode. Pode ser menos que isso? Também pode. Isso vai variar do equipamento, tomografia, né? A qualidade ali, o interesse. Mas foi só a título de exemplo, tá? Então, dá para brincar, né? Fazendo fatias do paciente. No entanto, que aquela imagem mais cedo, que a Isabel falou, do brônquio, vocês viram que o coração estava cortado, que o brônquio estava cortado, que a região do tórax estava cortada? Aquela ali é uma fatia, por exemplo. Né?
dá para visualizar as estruturas perfeitamente. Conseguiram pegar a ideia? Ou ficou abstrato? Eu sim. Mais ou menos. Qual que foi a Eu, dúvida? eu fiz um desses, só que foi da boca. O médico, o dentista me pediu da boca. Aí o Uma, rapaz fez do mesmo jeito que você falou. uma tomografia? Isso, Então, você tem vários cortes, fatias da sua boca em casa, certo? isso. Eu tenho até aqui em casa os exames. Ah, legal. Foi Isabel que falou que não entendeu bem? Sim. É só esse Qual negócio da distância aí, entendeu? a distância do tórax para o joelho ou só a distância do tórax? Da, da... Eita, peraí. Do tórax pro joelho. Viu como é que eu gaguejo? Entendi. Por exemplo, se a gente coloca uma distância de 40 centímetros de tórax do paciente, aí a gente coloca 10 centímetros de pelve, de abdômen e pelve, depois 10 centímetros. Bom, deixa eu tentar explicar de outro jeito, já que você não entendeu a questão dos centímetros. Uma radiografia de corpo inteiro, se o paciente quiser fazer, né? Se o médico pedir. Então a gente coloca lá, eu tenho 1,83 de altura. Ó, o paciente é o Guilherme, não precisa fazer radiografia, uma tomografia da cabeça, né, de crânio, pode ser só da jugular para baixo. Então vamos considerar aí 1,70. Aí o que o pessoal vai fazer? Olha, 1,70 de comprimento do paciente. Então, daqui do pescoço, da jugular dele, da incisura jugular, até o tornozelo, por exemplo, tem 1,70. Então, ele coloca aqui, ó, como ponto 1 e aqui como ponto 70. O equipamento vem e faz imagem no ponto 1, imagem no ponto 2, imagem no ponto 3, imagem no ponto 50, imagem no ponto 60, no 61, 62 e até chegar aos 70. Conseguiu pegar a ideia? Aqui, as imagens seriam, por exemplo, de 10 em 10 centímetros, em Pode uma ser. radiografia só. Em uma fatia da tomografia só. Ah, uma fatia da tomografia, É. entendi. Ela pode ser. Eu poderia fazer uma fatia ser de 5 centímetros em vez de 10? Posso. Posso fazer uma fatia ser 2,5 centímetros? Posso. Pode ser 1,75, Isso é 25? determinado pelo Pode. médico, Guilherme? Não, isso é determinado pelo software, pela capacidade do equipamento. Quanto mais espesso for o corte, a resolução fica menor. Se for mais fininho o corte, a resolução da imagem fica melhor. Então, vocês vão ver em tomografia que vocês vão fazer cortes, fatias, muito, muito finas. Tá bom? Então, você pode fazer Ah, muitos entendi. cortes, muitas fatias, para um pequeno espaço. Tipo assim, o paciente quer ver. Temos que fazer uma tomografia do externo do paciente, só o externo. E aí, sei lá, externo dá uns 25 centímetros, mais ou menos. E aí você vai fazer 100 fatias, por exemplo, sabe? Então dá para fazer fatias bem pequenininhas mesmo. Tudo Ô, bem? Guilherme, Oi. deixa eu te perguntar, essa fatia que você fala, primeiro o paciente ele faz o raio-x inteiro do corpo e depois essa fatia é feita no computador? Como que é? Nesse ponto é a tomografia, né, da fatia, Ah, tá. tá? O equipamento faz as fatias, né? As fatias, quando a gente fala fatia, é a aquisição da imagem. Ele faz uma aquisição, faz outra, faz outra, faz outra. Ou seja, ele faz uma fatia, depois ele faz uma fatia, depois ele faz uma fatia. Aí o software junta tudo. E aí ele reconstrói a imagem e aí ele vê a imagem da tomografia inteira. Você já deve ter visto exame de tomografia que vai passando trecho por trecho do corpo do paciente. Aquelas são fatias. Deixa eu pegar uma Entendi. imagem aqui de...
de tomografia. Tomografia de crânio. Aqui, ó. Acho que vai ficar bem mais fácil. Olha só. Aqui eu tenho várias fatias, ó. Porque acho que, ó, se vocês puderem conseguir olhar para minha câmera, eu posso fazer um corte, uma fatia aqui, uma 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 aqui, até eu ver todo o crânio. Que foi feito aqui com o paciente, ó. O corpo da cabeça, né, popularmente dito, o tampo da cabeça, nessa imagem aqui, aí foi aumentando, descendo o corte, ou descendo a fatia, aí aqui começou a aparecer o ventrículo, né, ventrículos laterais aqui do cérebro do paciente, e aí foi descendo o corte, foi descendo o corte, descendo o corte. Aqui, ó, em cima do mouse aqui, ó, você já consegue ver o quê? Uma entradinha pro ouvido. No entanto que no outro corte, olha aqui, ó, a região do ouvido, né? Ouvido aqui de novo. Aqui nessa fatia, olha, nessa primeira fatia aqui, ó, em cima do mouse. Na verdade nem é essa aqui, ó, em cima do mouse. Você começa a ver o quê? O seio frontal do paciente aqui, ó, na frente, aqui de novo, aqui de novo, aqui de novo, aqui de novo, aqui de novo. Ou seja, o seio está aumentando, ou seja, a fatia está descendo, né? São as fatias descendo. Aí aqui, ó, você já começa a ter globo ocular. Aqui é o teto da órbita, olha, branco e branco. Aqui em cima, na região da sobrancelha, por exemplo. E aí, aqui você já começa a globo ocular. Ou seja, você está vendo o olho já, né, do paciente. Aqui, mais olho, mais olho, mais olho. Aqui, ó, por exemplo, essa aqui, essa fatia ou esse corte, você já está mais aqui embaixo. Tem um pouco de globo ocular, tem seio esfenoidal aqui atrás, tem seio maxilar, não, maxilar não, tem seio etimoidal aqui, ó. E aí foi descendo. Olha só um outro exemplo. Aqui é seio maxilar, ó. Então, conseguiu pegar a ideia das fatias? Sim, eu tenho uma dessa aí. Sim. Cadê? Você tem uma dessa. Só que um pouco mais para baixo, Guilherme, né? Oi, Guilherme, oi. Marluz pediu para te falar que ela já chegou no serviço, que ela vai terminar de ver a aula gravada, que não vai dar para ela ver agora, não. Não, tudo bem. Sem problemas. Eu tenho uma do maxilar, né, da boca e uma da cabeça. Ah, você tem as duas? Tem. Bom, então vocês já estão sabendo aí o que é. Ah, legal, peraí. Ah, e ó, a Daiane está mostrando para a gente. Olha, dá para ver as fatias nitidamente, partindo da última, né, do topo da cabeça, e vai descendo até a primeira. Ou seja, o corte dela, em vez de começar de cima para baixo, começou de baixo para cima, né? Que a primeira dela aqui em cima é mais a região da região do nariz, lá na CDI. Legal. Obrigado, Daiane, por compartilhar com a gente. Eu tenho uma e meu esposo também tem uma. Do meu esposo, ele sofreu um acidente de moto, Uhum. deu traumatismo craniano, que eles falam, né? Uhum. Aí ele deu hemorragia no cérebro. Nossa. E aí? Aí tem aqui. Mas vocês estão bem, né? Tá todo mundo bem? Não, isso já tem muito tempo. Isso foi antes da gente casar, né? Que ele sofreu acidente. Ah, tá. Aí, o incrível que pareça, ele não ficou com lesão nenhuma, porque ele deu Graças a hemorragia no Deus. cérebro, né? Graças a Deus, Aham. não deu nenhum. Eu tenho tudo aqui em casa, os Que raios-x, legal. tudo aqui. Nossa, que bom que não deu nada, né? Graças a Deus. Foi Deus que operou, um milagre. Ah, não, com certeza. Traumatismo e hemorragia cerebral não é brinquedo, não. Seu marido nasceu de novo. Ele tem 2 datas Ah, de aniversário. tem. No dia que eu for fazer, nós vamos fazer aula prática, eu vou levar para você ver. Ah, ótimo. É bom que os colegas conseguem ver. Obrigado. De nada.
Bom, essa parte que nós conseguimos comentar já. Então, aqui nós temos, por exemplo, né, uma radiografia e uma tomografia, né? Tomografia computadorizada e radiografia. Então, por exemplo, músculo, né? Eu não sei se a pronúncia é essa, né? Fat gordura. Air, de ar, né? O liver, blood e bone, eu não recordo o que é do inglês. Mas qual que é a ideia aqui? Para vocês conseguirem pegar a questão das densidades. Observa que, olha o bone, né? Tanto na tomografia quanto no raio-x, está na mesma escala, né? Aqui a gente tem uma escala do preto ao branco. E aqui do preto ao branco. E aqui variações de cinza, né? Então, estrutura como o ar, olha só, estão mais voltados para o preto. Na tomografia, o cinza bem escuro, quase preto. Na radiografia, preto. Eu acho que provavelmente o bone, que quer dizer osso, né? Está mais voltado para o branco na tomografia, quanto no raio-x. Então, nós temos a escala de cores aqui. Observe que na tomografia, a escala de cores está bem dividida. Aqui está para o músculo, aqui está para o osso, aqui para o músculo. Esse blood eu não lembro, liver também não, gordura e ar. Então está bem dividido, né? Então a tomografia ela consegue mostrar melhor as variações de densidade que a gente estava conversando, né? Fica bem mais dividido no espectro de cores. Vocês concordam comigo? Sim. Sim. Enquanto a radiografia, olha só, o músculo, o blood, liver e fat, fica tudo muito próximo na escala de cores. As exceções da radiografia é o osso e o ar, que a gente consegue ver com mais diferenciação. No contexto de tecido, músculo, gordura, fica tudo mais próximo. Por isso que a radiografia é mais difícil de ver, de separar tecido, gordura, tecido mole, porque a escala de cinza dela está mais próxima, enquanto a tomografia está mais separado. Então, por isso que na tomografia você vê melhor esses músculos, no entanto que a gente consegue ver aqui, ó, músculo, aqui cinza, tecido mole para gordura, né? Olha aqui, branco aqui, bem superficial, né? Você consegue ter essa nitidez. Preto aqui do ar, músculo, né? Que mais que eu ia comentar? Líquido, né? Questão do sangue, por exemplo, aqui na aorta. Então, a gente consegue visualizar tecidos de diferentes densidades melhor na tomografia por causa da escala de cores melhor, num espectro um pouco melhor de visualizar na tomografia do que no raio-x. Aqui embaixo está TC, por ser um método de varredura por cortes, resolveu essa dificuldade da técnica, né, que é a observação, né, a visualização das radiografias. Conseguiram pegar a ideia? Sim. Beleza. O KV, né? Quando a gente fala KVP, deixa eu pegar um gráfico aqui na internet para eu conseguir explicar isso um pouco melhor para vocês. Dez minutos para a nossa aula encerrar. KVP, para lá, gráfico. Tem uma empresa que chama KVP. Aí eu quero um gráfico, aí está aparecendo propaganda do negócio. Aqui, ó. Tá pequeno. KVP. Tem até um aqui. Ótimo. Deixa eu compartilhar com vocês. Por exemplo, vocês conseguem ver a minha imagem da internet já assim?
Sim. Beleza. Nós temos um gráfico aqui de número de fótons, ou seja, raio-x, em função da energia desse fóton. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 15 fótons em função da energia. Então, aqui vai ter 60 kVp, esse aqui 70, esse aqui 80, por exemplo, né? Qual que é a ideia? O kV, vocês sabem que é quilovoltagem. Então, o máximo liberado pelo equipamento, por exemplo, aqui no nosso gráfico, é 70. Por quê? É o máximo que ele consegue fazer. É por isso que chama kVp. P é de pico, né? O pico do nosso gráfico aqui, K é quilovoltagem, pico da quilovoltagem é 60. Então, o máximo dele aqui foi 60. Nesse gráfico aqui, o pico de quilovoltagem, ou kV, é de 70. E o pico desse aqui é de 80. Então, o kVp é nesse sentido, tá? Poderia estar nesse gráfico aqui também, ó. 100 kVp, 120 kVp, 150 kVp. O máximo de kV que consegue ser aplicado no equipamento, tá? Conseguir pegar a ideia do gráfico e a distinção que eu estou trazendo? Sim. Beleza. Deixa eu voltar com vocês para a apresentação. Então, por isso, quilovoltagem kVp. O kV, a gente já sabe que ele está relacionado à penetração do raio-x, né? Então, por exemplo, se você vai lá e pega uma radiografia, que o kV deveria ser 100 kV, e você coloca 50, então a penetração da capacidade, a capacidade de penetração do seu feixe ficou reduzida, né? Que não está adequado para aquela estrutura. Então, por isso que o kV nas nossas radiografias, cada incidência tem um kV. Por quê? É o kV necessário para ter uma boa capacidade de penetrar aquele material, no nosso caso, o paciente, ou no forense, o cadáver, ou no industrial, o objeto, né? Para poder atravessar e sensibilizar o filme que está lá atrás, né? Basicamente dito. E isso também está relacionado à energia cinética, energia de movimento, né? A aceleração ali do fóton. O kV, né? Ele governa o contraste radiográfico, né? Então ele tem uma relação importante com o contraste. Então, maior penetração, ou seja, alto kV, é igual ao menor contraste. Contraste, que eu posso dizer com vocês. Olha só que legal, a gente tem um alto contraste aqui. Olha só como é que o branco faz um contraste muito, muito forte com o preto. Aqui em cima a gente tem um baixo contraste. Olha como é que está tudo muito mais para o cinza, sabe? Você não tem uma definição tão clara. Conseguem visualizar? Sim. Então, a pegada do contraste vocês já entenderam. Então, se eu tiver uma alta penetração, tem um baixo contraste. O alto kV, mais energia de raio-x, tem uma maior penetração, que vai dar um baixo contraste. Se tiver um baixo kV, tem menos energia do raio-x, também haverá menor penetração e eu vou ter um alto contraste. Beleza? Beleza. Então, olha só, KVP, a base, né? Temos tanto para alto KV quanto para baixo KV, nós temos duas imagens base. Então, com menos 10% do KV, olha como é que a imagem fica, até menos 80, né? Então, como é que fica ruim de visualizar, né? Nossa Senhora. De baixo fica tudo preto, olha. Exatamente, isso que eu ia comentar agora. A imagem base, para um baixo KV,
Olha como é que fica um contraste extremamente alto, né? Olha, você consegue ver nitidamente preto e branco só. Pum. Né? Então, essa aqui é a relação mais prática, né, do KV em função do contraste. Beleza? Beleza. Miliampere, né, ou famoso mA, ele está relacionado à quantidade de elétrons que desprende do filamento, né, intensidade do feixe. Ele regula o enegrecimento da radiografia. Quanto maior o número de fótons, né, de raio-x, maior o escurecimento. Por isso que fala que regula o enegrecimento, né? O tempo, que na relação de unidade de medida é ms, segundos, combinado com MA, vai ser o MAS, que a gente vê, né, nas nossas incidências. O MAS, quantidade de fótons emitida por unidade de tempo, ou, né, fótons por segundo, ali, quantidade de fótons por segundo. Ele está relacionado à densidade, que é o que eu comentei do enegrecimento. Então, se eu fizer 2 vezes mais MAS, eu tenho 2 vezes mais quantidade de raio-x, porque ele está relacionado à quantidade de raio-x, de fótons, né? E vai ser 2 vezes mais densidade. O raio-x subexposto, né? Ou seja, abaixo da exposição, né? Dobrar o MAS sem mudar o KV, para poder fazer o quê? Corrigir a imagem. Então, se ficou ruim, né, ficou muito abaixo do esperado, você pode dobrar o MAS para tentar corrigir a sua radiografia sem mudar o KV. Porque um está relacionado à penetração e o outro à quantidade de feixe, né? Observem aí as imagens base. Olha só, com mais 10% do valor de MAS, mais 20, olha, mais 70, como é que ficou? Né? Ou então uma imagem base com menos 10% de MAS, menos 20, menos 40, olha, menos 80, como é que você quase não vê nada? Né? Então, essa que é a relação que vocês podem fazer na hora de observar as radiografias. Vocês podem fazer o quê? Pega o material, olha as radiografias que vocês o que vocês julgam não terem ficado boas e comparem, né, com as radiografias aqui e ver o que vocês poderiam fazer, né? Dá para fazer um comparativo com essas duas imagens, essa do KV e essa do MAS. Beleza? Beleza. Bom, falta um minuto e pouquinho para encerrar. Vamos encerrar e a gente volta daqui 5 minutos, porque está cedo ainda. Ó, 11h10. Dá para esticar até umas 11h30 a aula, e aí a gente dá uma pausa e volta na terça na aula prática. Pode ser? Pode. Então, beleza. Até daqui 11h10. Agora, 11h15, a gente volta. Beleza. Beleza. Até já. Tchau.